homens que às vezes têm casal ali, né? O cara se relaciona, tem a esposa e tal, de repente faz plano de ter filhos. Às vezes a questão hormonal influencia de repente na produção de Sim, espermatozoide e sim. dificultar essa. Ó, lembra que eu tinha te falado ali do LH, por exemplo, né? Tava explicando de testosterona, eu falei de LH. Lá no teu cérebro tem um lugarzinho, um pedacinho que chama hipófise, que é onde faz o LH, que estimula a produção de testosterona. Nesse mesmo lugarzinho, faz um outro hormônio que chama FSH, que estimula a produção de espermatozoide. Quando você começa a usar testosterona, você bloqueia isso que a gente chama de eixo hormonal. Então você bloqueia a produção desses dois hormônios, que são feitos no mesmo lugar, na hipófise. Então, aquele hormônio que estimulava a produção de espermatozoide, ele zera. E aí, como consequência, o teu espermatozoide reduz. Pode engravidar usando hormônio? Pode, cara. Tá? Pode. Existem muitos casos e até por isso, por poder engravidar durante o uso de hormônio, durante o ciclo, que a testosterona não é tida como um anticoncepcional masculino. Porque senão eu só usaria a testosterona, né? E aí diminuiria meu espermatozoide e eu não engravidaria. Só que isso falha bastante, né? Uma margem de falha muito grande. Por isso, já tentaram, fizeram trabalhos científicos e tudo, tá? Então, mesmo em uso de hormônio, você pode engravidar. Acontece que, se você tem menos espermatozoide, a chance é menor. Então, às vezes, se você está tentando, né, vai ficar mais difícil. E pode não acontecer de fato, tá? Mas se esse uso é longo o suficiente, em algum momento isso chega a zerar, tá? Mas vai ter um impacto. Por isso, depois do uso de hormônio, é sempre importante fazer o que a gente chama de TPC, né, que é a abreviação de terapia pós-ciclo, né? Você termina o ciclo, tem que usar a medicação para quê? Para retomar o mais breve e o mais total que eu puder, né, de produção hormonal e também de produção de espermatozoide. Então, a ideia da TPC é o quê? É diminuir o gap entre eu parar de dar e eu começar a produzir novamente. Porque se você usa, sei lá, você vai usar aí uma Durateston por semana durante 3 meses. Se você só parar de tomar, depois de uns 5, 6 meses, volta a produzir. Só que se você faz uma TPC, volta a produzir em 30. Você entendeu? Então você não fica se arrastando por 4 meses. Não vai nem dar tempo de você ter alguma queda de libido, chegar a ter, às vezes, dificuldade de ter ereção, né? Ficar mal, ficar cansado e tudo. Porque em 30 dias você volta a produzir, né? Fazendo uma TPC bem feitinha e tudo, entrando no timing correto, né? Então, é importante, depois de usar hormônio, você ter ali uma TPC, por isso o acompanhamento a posteriori do uso, né? Para que você também minimize esses efeitos, né? E também uma testosterona baixa pode implicar em pior qualidade também de espermatozoide, cara. Então é importante essa testosterona estar adequada, tanto, mas aí adequada não é usando testosterona para você poder engravidar e estar num cenário, num ambiente onde é mais propício para você engravidar. Mas eu atendo muito paciente que às vezes está tentando engravidar, ele passa comigo para a gente ver a parte hormonal. Às vezes você pega ali uma testosterona de 300 e pouco, né? Você vai usar medicação para melhorar essa produção de testosterona, você vai usar medicação para melhorar essa produção de espermatozoide. Eu atendo muito paciente assim, cara, nessa situação de pós-uso, em algum momento da vida ele já usou, né? E aí, pô, minha mulher começou a querer engravidar, vim aí saber como é que tá aquela história que eu usei lá 5 anos atrás, entendeu? Então, isso aí é um público frequente meu também, tá, cara? Mas sempre dá para corrigir, né? A não ser que o cara faça um uso, sei lá, um abuso por 10 anos, né? Aí dificilmente a gente consegue resgatar, tá? Você falou em relação ao TPC. Qual que é o momento certo? Por exemplo, estou usando, fiz um ciclo de 6 meses. Tem um desmame, por exemplo, estou usando 500 miligramas de testosterona. Aí eu vou desmamando, ou eu paro e tenho tempo para eu fazer essa TPC. Cara, normalmente assim, o ideal é a gente
começar do mínimo de uso, né? Então, se você está com 500 miligramas por semana, cara, eu te orientaria às vezes a descer um pouco esse nível para você adaptar. Então, passar um mês com 250 miligramas por semana, para que você se adapte um pouco nessa testosterona mais baixa, nesse degrau mais baixo. Aí quando você para de fazer o uso da medicação, quando você faz a última aplicação, ideal é esperar uns 10, 15 dias para começar a TPC, para pegar a curva da medicação, né? Então, nada adianta eu começar a usar a medicação para TPC enquanto a sua testosterona está em 2000. Né? Não vai estimular nada, porque a testosterona em 2000 está bloqueando tudo para cima, tá? Então, eu tenho que esperar a curva dessa medicação, que é o momento mais oportuno para começar essa TPC. Aí, o quanto isso vai durar, cara, vai depender de o quanto essa TPC vai durar até que retome a sua produção, vai depender de quanto que você usou, né? Então, se foi 250 ou se foi 500, isso faz diferença. Quanto de droga, né? Então, usou só Durateston ou você usou Durateston, Deca e Hemogenin, né? Ou você usou Durateston, Deca, Hemogenin e, sei lá, Masteron. Então, quanto mais droga você coloca, maior pode ser a supressão desse eixo, né? Dessa produção hormonal, e mais tempo de TPC isso pode me indicar também, tá? Então, a quantidade de droga em questão de miligrama, a quantidade de droga em questão de número de droga, o tempo de uso é importante, então se foi 3 meses, se foi 6, se foi 1 ano, se foi 2, isso vai ter impacto também em quanto tempo vai durar. Quanto era a sua produção antes, né? Então, se você era um cara que produzia 400 de testosterona naturalmente, né? Talvez você tenha mais dificuldade de voltar a produzir do que se um cara que produzia 800, 900 naturalmente. Porque esse cara naturalmente já tem uma ótima produção, produz muito mais. E a sua idade, né? Porque a gente sabe que com a idade a tendência é essa produção vir reduzindo, a capacidade de produção vir reduzindo, né? Essa reserva testicular ela diminui. Então, perdão, essa reserva não, essa capacidade testicular ela diminui. Então, se você tem 20 anos, você deve ter uma TPC mais curta do que um cara de 50, tá? Usando, vamos supor, a mesma quantidade de droga pelo mesmo tempo e tudo mais. Tá? Então, por exemplo, se natural, eu produzo 800, 700 nanogramas de testosterona. E o Doni produz 300. Aí a gente começa a usar as mesmas quantidades. Ele 250 e 250. Aí a gente vai parar. Eu volto a ter essa quantidade anteriormente natural ou não? Aí depende. Se for um cara mais novo do que ele, a previsão é que sim. Né? Aquilo que eu falei. A gente tem essa expectativa que sim, que vai ser mais curto a sua TPC. Mas a quantidade é mandatória. Quando a gente fala de hormônio, né, a individualidade ela é mandatória. Você entendeu? Então pode ser que eu não volto também a produzir. Existe a previsão que sim. Você é um cara que eu olharia e falaria assim, vamos supor, estou atendendo vocês dois, você usou, sei lá, você usou uma ampola de testosterona por 2 meses. E só isso. Tá com que idade? 33. Tá com 33 anos. Eu vou te falar, cara, em 30 dias a gente deve voltar a produzir, né? Aí se eu pego um cara de 60, fala, cara, a gente deve demorar uns 2 meses, talvez, para voltar a produzir, entendeu? Sim. O quanto era antes também é um dado muito importante, né? Então, igual você falou, a sua testosterona era 800, a dele era 300. Talvez esse cara eu não vou conseguir voltar para 300. Você possivelmente eu volto para 800. Mas o cara de 60 anos... talvez eu não chegue nos 300 de novo, eu chego nos 200. Entendi. Você entendeu? Porque como esse cara já tem uma capacidade testicular menor pela idade, o quanto eu vou conseguir recuperar disso também vai ser menor. Então a previsão é essa, tá? A previsão é essa. Entendi. Peraí, deixa eu agora vou entrar num assunto que eu acho que fugiram um pouco Tomar um drink desse aqui. da experiência para não baixar a testosterona. Deixa eu pegar o de tribos aqui. Porque eu não uso, né? Então tem que ficar tomando. Agora vamos falar um pouco mais de performance. A gente falou bastante clínica. Na performance, a gente sabe que existe vários outros tipos de hormônio.
Tribolona, Masteron, Primobolan, Deca, né? Que a pessoa usa de uma forma maior, a dosagem maior. Essas pessoas que usam, elas deveriam, pelo menos, ter uma noção de que os exames periódicos na rotina dela, pelo excesso do uso, que é um abuso, né? Deveriam ter de quanto tempo essa supervisão é muito mais, digamos, com menos tempo do que uma pessoa que tem a clínica, ou não. Sim. Por exemplo, se eu tenho um cara que faz uma reposição de testosterona com um gel transdérmico, tá? Que é um método que eu gosto bastante, pela estabilidade que ele me mantém na questão clínica, tá? Então, se eu pego esse cara que faz uma reposição de testosterona com gel transdérmico, às vezes eu vou ficar repetindo, depois que eu adequei tudo, acertei a dose da medicação, dali 2 meses eu vi que ele não teve nenhum colateral, tá legal, tô tranquilo para usar, vou repetir o exame desse cara às vezes de 6 em 6 meses, tá? É diferente de um paciente que eu recebo e às vezes o cara tá usando Dura, Hemogenin Deca, fazendo um bulkzão, entendeu? E comendo pra caralho, né? Cara, esse é um cara que tá fadado às vezes pela escolha das drogas a ter uma produção aumentada de célula vermelha e fazer uma hemoconcentração. Então esse é um cara que às vezes eu vou estar colhendo o exame dele de 2 em 2 meses, né? E às vezes chega num nível, cara, que, sei lá, tá limítrofe. Eu vou colher exame de 30 em 30 dias, você entendeu, desse cara? Porque o cara não quer tirar a droga, o cara ainda tem mais 1 mês de off, tem mais 2 meses de off, só que desde o primeiro mês, pô, já bateu lá com 55 de hematócrito, você entendeu? Pô, esse cara eu vou colher exame dele de 30 em 30 dias, eu não tenho como ficar sem. Senão a segurança dele vai pro saco, entendeu? Aí você imagina, se eu demoro 2 meses para fazer exame desse cara, daqui 2 meses esse hematócrito do cara tá indo 59. Cara, os caras tá quase tendo uma trombose, entendeu? Então, tudo depende da situação, de como tá a saúde de base, de como estão os exames, de qual droga o cara escolhe para usar. Você pensa de novo aí, cara, falando sobre estanozolol e HDL, né? O cara já é um cara que tem um HDL de base de 35. Cara, na hora que esse cara usar estanozolol, o HDL dele vai cair para 10. Entendeu? Então, assim, a escolha da droga ela também tem que ser baseada na parte clínica. Né? Isso faz diferença. E, cara, totalmente diferente a periodicidade de exames de uma pessoa que faz reposição para uma pessoa que faz uso visando performance. Você entendeu? Entendi. Até mesmo pela quantidade de droga que você usa, né? Se a gente muda às vezes ali, vamos supor, se você faz uma reposição via transdérmica, eu tenho uma estabilidade de dose de testosterona. Então todo dia eu vou ali e passo 100 miligramas de testosterona, né? O gelzinho. Então, todo dia de manhã tá mais ou menos assim, né? Eu tenho uma oscilação, eu faço assim, mas é óbvio, na hora que você faz uma oscilação, você faz um pico, ao longo do dia cai, amanhã você faz um pico. Só que são picos que não estouram tanto quanto eu vim lá e fazer uma dura a cada 10 dias, por exemplo. Então, uma dura a cada 10 dias, eu estou sempre fazendo um pico mais alto. Isso pode me estimular alguns outros colaterais, como por exemplo também a própria questão do HDL, como por exemplo a questão de estimular a produção de célula vermelha, né? Fazer uma hemoconcentração. Então a questão dos picos hormonais dentro do mesmo cenário de reposição, a escolha da via dessa medicação, ela também pode diferenciar a periodicidade que eu vou fazer exames. Né? Então um cara, igual eu falei, um cara que está no gel, que é uma via de administração mais estável, mais tranquila, eu vou fazer exame muito mais, com um tempo mais longo do que se eu for um outro cara fazendo reposição, só que usando o Durateston. Né? Porque esse cara vai estar fazendo picos mais frequentes. E aí isso também pode ser um estímulo para gerar colaterais, os próprios picos de testosterona. Né? No início você estava falando sobre estudos, né, da medicina, enfim, comprovações científicas em relação a algumas coisas e
E a ciência, normalmente acontece isso, né? Dá uma comprovação hoje, depois de alguns anos já muda, aquele estudo já teve um outro resultado. E hoje a substância do momento aí é a da creatina, né? Qual que é a visão da medicina hoje em relação à conclusão, né? Em relação à creatina? Qualquer pessoa pode tomar, ou ainda antigamente se falava muito sobre que afetava rim, tinha alguma questão em relação a isso? Como que é hoje? Na hora que você falou que era a substância do momento, eu achei que você ia falar que era o Monjaro. Depois a gente vai entrar nesse assunto aí. Porque, cara, esse aí tá pra caramba, o que tá de moda isso aí, mas é uma ótima medicação, tá? Cara, eu costumo dizer que assim, Tem e idade para usar? tá, eu costumo dizer uma frase, ela não é minha, né? Em algum momento dentro da escola eu ouvi isso, que a medicina ela é uma ciência de verdades transitórias, né? Então hoje você consegue chegar a uma conclusão e às vezes você tem um novo trabalho científico que sai e mostra uma coisa diferente daquilo que foi dito. Só que eu não posso falar que tudo aquilo que tem como base, sei lá, 50, 100 trabalhos científicos falando a mesma coisa, aparece um falando o contrário. Aí eu pego esse um e isso aqui se torna verdade. Porque a partir de hoje, essa é a verdade. Não, cara. Eu preciso ter mais trabalhos me sustentando essa hipótese, para poder isso aqui começar a ter uma relevância científica e às vezes uma relevância de conduta, tá? Então, com a questão da internet, né, cara, Instagram, TikTok, sai um trabalho e até, pô, o que tem de revista que hoje em dia às vezes publicam os resultados de trabalho assim, que sai totalmente contrário do que vem o discurso atual, e aí você começa a adotar aquele resultado singular como verdade, quando na verdade não é, né? Ele evidenciou uma coisa diferente, bom, vamos ver quantos outros trabalhos científicos vão sair respaldando essa mesma conclusão, tá? E, cara, a creatina, ela é segura para uso, tá? Você, em tese, qualquer pessoa sem nenhuma alteração, sem nenhuma doença renal de base, tem segurança para uso, tá? Independente da idade. É óbvio, uma criança de 7 anos que joga futebol não precisa de creatina, tá? E aí você tem aí como dado, né, como número, né, trabalho científico, uma dose de segurança até 20 gramas por dia para quem não tem doença renal de base. O que é isso, doença de renal de base? Uma insuficiência renal, tá? Crônica, por exemplo. Vamos supor, você tem só um rim. Então a pessoa que só tem um rim ou tem uma insuficiência, ela não pode. Não falei isso. Não, só pro pessoal entender. Não, ela pode, mas esse não deve fazer uso indiscriminado, né? Entendi. Deve ter um acompanhamento, porque essa filtração renal ela vai ser menor e aí com isso pode ter mais impacto. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um paciente, deixa eu só concluir. Eu tenho um paciente, acho que uns 2 pacientes que têm só um rim. E eles usam o mesmo cálculo de creatina que eu uso por todo o restante dos pacientes que não têm doença renal, né? Que é 0,7 a 0,1, né? Grama por quilo de peso. Então eles usam a mesma conta. Por quê? A gente monitora a creatinina deles e vê que não tem prejuízo na excreção, né? Não tem prejuízo na filtração renal. Então eu consigo usar a mesma dose. Se inicialmente, na hora que a gente foi começar, esses 2, por exemplo, que tem aí só um rim, eu começo a usar e vejo que subiu muito a creatinina dele, mais do que o esperado, porque é comum em pacientes que usam, em pessoas que usam creatina, você ter um aumento de até 0,2 no valor do exame de creatinina. Então, por que a importância de você ter exames de base antes de começar a fazer qualquer coisa, enfim? Porque se eu vejo lá, faço um exame, vejo que minha creatinina de base é 1,0, é 1,3, limítrofe, no limite. Comecei a usar a creatina, e aí ela subiu para 1,5. Ela está prejudicando? Não. Por quê?
Porque a creatinina, ela é um produto do metabolismo de creatina. E se eu sei que pode aumentar até 0,2, eu sei que a minha base era 1,3. Quando eu vejo 1,5, estou tendo prejuízo no rim, não era o que era esperado de aumentar, entendeu? Então, você tem tudo isso que pode ser avaliado e mostrar que por mais que esteja alterado esse exame, né, você sabe que ele está dentro do esperado pelo uso específico daquele suplemento. Então não é uma alteração por questão de saúde, por uma insuficiência renal. É uma alteração pelo uso específico daquela medicação. Esse é o motivo que eu sempre falo que assim, eu não sei ver exame. Né? Se me der, vê meus exames para mim, vamos supor, antes de a gente começar o podcast aqui, fala assim, Vitor, ainda bem que você veio aí, cara, você é médico, que eu fiz esses exames essa semana, você dá uma olhada para mim? Fala, cara, eu não sei ver exame. Porque quando eu pego o papel na mão, é igual você pega. Eu só sei o valor de referência e o valor que está no teu resultado. Justamente porque o exame, ele precisa do paciente, né? Precisa desse background para entender aquilo que está no papel. Então, se eu pego uma creatina de 1,5, só sei ver que está fora do valor de referência. Mas aí você me conta que você usa creatina. Você me conta que o exame anterior era 1,3. Você fala, então tá legal. Então você entende que o exame ele faz sentido só quando você conhece o paciente, conhece a história, conhece o que ele usa de medicamento, de suplemento, né? Já tem um acompanhamento anterior. Exatamente. Então, a minha creatinina deu 1,5. E aí, é perigoso? Não sei, cara. Você entendeu? É difícil responder. E sempre me mandam, às vezes, lá na caixinha de pergunta. Meu exame deu tal. Cara, existem várias possibilidades, né? O exame sem o paciente é só um pedaço de papel, né? Eu não sei ver o exame, né? É justamente por isso, eu preciso da história, eu preciso do paciente, eu preciso de o que você faz, o que você deixa de fazer, entendeu? Eu te cortei, você ia me fazer uma outra pergunta. Não, é porque já frequentemente as pessoas perguntam, mas a pessoa tem problema no rim, a pessoa tem algum tipo de patologia, se ela pode usar. Né? Cara, pode usar, só que aí a gente tem zonas de cálculo, tá? Então, por exemplo, você tem um prejuízo na função renal, você tem ali 70% só de filtração, esse cálculo que eu falei de 0,7 a 0,1 grama de creatina por quilo de peso, ele muda, né? Então, tudo depende da zona que você está nessa insuficiência renal, tá? Entendi. Então, se você tem uma insuficiência renal de 50%, né? Isso vai mudar a quantidade que você vai suplementar de creatina. E, às vezes, dependendo da tua situação que você tá, você tem ali uma debilidade, às vezes tá acamado e tudo, que às vezes nem compensa suplementar a creatina. Eu tenho que pôr isso na balança também, né? Por mais que a gente saiba que a creatina, ela vai preservar a força e vai preservar a massa muscular. Só que às vezes eu tenho uma outra droga, por exemplo, um hormônio, que vai ter menor impacto no rim, na filtração renal, que vai ter muito mais benefício para essa pessoa e muito mais ganho muscular e preservar, e anticatabolismo, enfim. Então, né, eu tenho que pensar se realmente vale a pena eu usar. Porque igual eu falei assim, tem muito paciente que eu atendo que fala assim, posso dar creatina pro meu filho? Falo, cara, o que teu filho faz? Joga futebol. Cara, não, pra quê? Mas faz mal? Não, mas tem uma quantidade certa ali para calcular e tudo, mas é que é desnecessário, cara. Você entendeu? Mas ele faz jiu-jitsu. Cara, é uma criança ainda. Você não tá nem puxando ferro e tudo. É diferente ser um moleque que, sei lá, tá com 11 anos e tá indo pra Olimpíada, né? Aí sim esse moleque eu vou pensar em dar uma creatina, porque, cara, a performance dele tá lá no topo, você entendeu? Mas o nível de exigência, o nível que esse moleque tá competindo tá gigante. É diferente, né, cara? Então acho que pôr isso na balança também é importante. Não é porque o acesso é fácil que eu tenho que usar, né? Às vezes vai ser desnecessário estar gastando dinheiro à toa. Então, tudo que a gente falou aqui, entre o problema, que a gente fala o veneno, e a solução, que é o remédio, é o quê? É a dose? E a indicação, né? Eu diria que às vezes se você tem necessidade ou não de usar. Porque às vezes, igual o exemplo da creatina, né? Não é porque eu sei que preserva a massa muscular e tudo que necessariamente eu vou usar, né? Te dar um cenário mais próximo aí, às vezes, do público. Você tem obesidade, você vai começar a fazer uma dieta para emagrecer,
você não faz musculação ainda, só está fazendo uma caminhada, não gosta de musculação, não se adaptou, não entrou, estou fazendo uma dieta, mas, cara, diminui muito a minha dieta e para eu não perder massa muscular, eu vou usar creatina. Será que vale a pena? Você entendeu? Sim. É uma situação que talvez eu não usaria. Dependendo da quantidade, do peso dessa pessoa, se é um obeso de grande monta, né, que vai ter lá, pô, 130 quilos, esse cara tem ainda muita massa muscular, não vai ter prejuízo ele perder um pouquinho, entendeu? Entendi. Então, cara, não usaria uma creatina nesse cara. Então, Você tem falou que de ponderar. emagrecimento, vamos falar agora sobre a novidade, ou que não é novidade, né? Ou que eu achei que o Doni ia falar. Vamos colocar aí 3 anos atrás, que surgiu isso, 3, 4 anos, que surgiu o Ozempic. Cara, antes do Ozempic a gente tinha o Saxenda, né? Que veio ali, foi acho que virava notícia de capa de revista e tudo. E aí todos fazem o mesmo percurso, né? Vira novidade em revista, em jornal, em portal na internet, aí depois veio o Ozempic, aí depois agora o Monjaro. Cara, são medicações aliadas. São Vamos medicações. falar uma por uma. Por exemplo, Saxenda, que isso foi o que explodiu, né? Qual que é a diferença entre o Saxenda, o Ozempic, o Monjaro? Cara, isso veio Qual que os efeitos assim. colaterais de cada É, um? isso veio assim. Vamos dizer que veio aprimorando, né? Então você tinha ali onde que você mais evolui em aplicação, tá? Por exemplo, o Ozempic e o Monjaro são semanal, né? Faz apenas uma vez na semana. Dependendo de como o paciente responde, você pode querer quebrar para diminuir colateral, mas pode fracionar, né, em mais aplicação, em fazer 2 aplicações, às vezes dividir a dose, mas isso aí é papo para outro momento. Mas onde que mais veio aperfeiçoando, cara, foi em questão de colateral, né? Hoje, Porque o Saxenda mas assim, era... mas colateral em questão de aceitação. Então, o paciente ia adaptar melhor com a medicação. Não preciso nem voltar no Saxenda. Vamos pegar aqui, ó, da anterior à moda agora, né? Pega o Ozempic, que ainda, queira ou não, ainda é uma certa moda, porque o Monjaro ainda não está na farmácia, apesar de a gente, como médico, posso comprar isso manipulado. Tem uma farmácia em São Paulo que faz injetável, manipulado, né? E aí eu consigo fazer o tratamento com os meus pacientes. Mas o paciente final, se eu te der a receita, você não tem acesso à medicação. Então só consegue fazer via o profissional. A não ser que essa pessoa, óbvio, vá buscar lá fora do país a medicação, enfim, né? Mas hoje ainda na farmácia a gente não tem. Isso deve chegar ao Monjaro, deve chegar nas farmácias aí. Vai ter liberação em junho, acho que está programado para você entrar no hall de medicamentos da Anvisa e até chegar, imagino eu, que para setembro, outubro, tá? Mas, de qualquer forma, não preciso nem voltar lá no Saxenda, cara. Eu pego do Ozempic para cá, né? Que ainda é o que tem acesso na farmácia hoje. Cara, o quanto de paciente tem dificuldade de adaptar com o uso de Ozempic, cara, porque dá muita náusea, né? Mesmo a dose inicial, cara. Tem um paciente que chegou a usar a dose inicial e não deu continuidade na medicação, porque não tolerou, não conseguia beber água. Ficava voltando, regurgitando aquilo. O que já não acontece com o Monjaro, cara. Monjaro tem uma aceitação muito boa clínica, né? Só que aí é aquela questão de colateral, né? O quanto isso evolui em colateral, a gente não sabe, porque isso começou a ser usado nos pacientes agora. Então você vê hoje pintando notícias, né? E trabalhos, vocês veem normalmente através de notícia, porque isso ganha mídia, mas a gente vê saindo trabalhos científicos mostrando colaterais que até então não eram conhecidos com o uso, por exemplo, do Ozempic. Porque agora faz 3 anos que os trabalhos científicos estão correndo. Você entendeu? Só que, então, mas é que isso é um colateral que foi aparecer depois de 3, 4 anos do uso da medicação. A gente não tinha essa informação anteriormente, porque é uma medicação nova. Esse é o grande problema, às vezes, né? Então você não tem esse tempo todo de uso e a amostragem ela é muito maior agora, depois que isso caiu para a farmácia, né? Então isso chegou na mão da população,
essa amostragem ela se torna maior que o trabalho científico, né? Então, você imagina que às vezes o trabalho científico foi feito com 10 mil pessoas, só que agora eu tenho, sei lá, 500 mil pessoas utilizando a medicação. Então, é óbvio que vão pintar novas coisas com o tempo. E às vezes com um tempo maior do que é exigido para você liberar a medicação, né? Então, às vezes você precisa de um trabalho de 2 meses, de 2 anos para liberar a medicação, tá? Só que agora eu vou ter pessoas com informação de depois de 5 anos. Agora não, daqui 5 anos, né? Então aí vão surgir novos colaterais, mas não são novos, são colaterais que já eram inerentes à medicação, só que não deu tempo de identificar isso no processo de aprovação. Então aí igual apareceu a questão da cegueira com o Ozempic, né? Alguns casos isolados. Só que isso vai ganhando mídia, né, cara? Da mesma forma que ganha a parte da chegada, na hora que é para afundar o medicamento também ganha, né? Isso ganha uma mídia absurda, porque vende clique e tal, né, cara? Mas são medicações que são, hoje, o Mounjaro, cara, quando a gente usa com os pacientes, praticamente eu não prescrevo Ozempic. Eu já não gostava muito de prescrever por essa questão, o paciente reclamava muito, cara, tanto de sintoma intestinal quanto sintoma gástrico, de ficar voltando. Mounjaro, quando a gente começou a ter acesso começou a ter manipulado para poder usar com os pacientes, porra, melhorou muito, porque aí a aceitação melhorou bastante. Então, cara, assim, colateral quase zero, não posso, sei lá, não consigo pensar em uma pessoa que me reclamou bruscamente, assim, de não adaptar com a medicação, eu tenho que interromper a medicação. Às vezes a gente tentava uma dose maior, subia a dose, aí sentia algum colateral, a gente voltava para a dose anterior, ia bem. Então são grandes aliados, cara, melhora muito. De novo, a questão da indicação é que faz total diferença. Não adianta pegar, às vezes, aí, pô, minha mulher quer perder 3 quilinhos, né? Vou usar Mounjaro com ela. Cara, não precisa disso, entendeu? Só que o problema de estar na farmácia, hoje, não tem ainda na farmácia. Agora, com a Anvisa, foi aprovado semana passada uma lei que, para poder ter acesso a essas medicações, você precisa de receita médica. Só que também não quer dizer que o médico vai ter freio, né? Porque tem médico que é igual, eu falei, tem médico que é igual balcão de padaria, né? Chega lá e fala, quero tal coisa. Tá. Tô aqui para tal coisa. Tá. Tem, assim, isso é uma situação que às vezes você tem que conversar com o paciente, tem que orientar da não necessidade da medicação para essa situação, né? Mas em pacientes assim, cara, que tem muito a ser perdido, cara, é muita vantagem, cara, é muita vantagem. Pacientes chegam a perder, assim, coisa de 10 quilos, 12 quilos em 30 dias, cara, entendeu? Porque você consegue fazer uma restrição calórica muito grande. O paciente ele tem um controle de saciedade, de fome, absurdo. Explica pro pessoal o que causa no organismo. Porque assim, a gente sabe que a pessoa perde peso, mas o que causa? Qual que é o mecanismo? Então vamos lá. Sem entrar muito, sem aprofundar em detalhe técnico para não me tornar mais compreensivo, você basicamente tem um melhor controle de fome, porque isso diminui o esvaziamento gástrico. Então, por exemplo, você come agora, sei lá, e aí daqui meia hora você parece que acabou de comer, daqui 2 horas parece que acabou de comer, daqui 4 horas parece que acabou de comer, entendeu? Você vai jantar, cara, parece que está com almoço ainda, entendeu? Então, aí a importância também de você ter a orientação de profissional. Porque, cara, todos os meus pacientes que vão usar essa medicação, eu falo, você vai estar sem fome, mas você precisa comer. Porque eu tenho que ter um cálculo da quantidade de proteína para que esse paciente perca o mínimo de massa muscular. Porque pode perder massa muscular? Pode, é só fazer um déficit agressivo. Você imagina que às vezes você está gastando... vou pegar aqui a última paciente que eu atendi agora, que a gente estava usando. Ela estava com uma dieta, no cálculo que eu fiz para ela, de 1.100 calorias. No cálculo, eu calculei 1.100 calorias, botei no papel para ela. Ela falou, Vitor, não estou aguentando comer, cara. Então, às vezes, ela está comendo 700 calorias e está gastando 2.500, 3.000.
Então, o déficit calórico é muito grande. Então isso pode atrapalhar se a pessoa não tiver uma orientação e não conseguir comer. Porque às vezes a pessoa vai usar por conta, ela fala o quê? Ah, não tenho fome, não vou comer. Então por isso que essas pessoas que querem Ou então, perder... ou então o contrário também pode ser verdadeiro, tá, cara? Essa pessoa ela pode não emagrecer tudo que ela pode emagrecer com o uso da medicação, porque o que acontece? Ela tá sem fome, mas ela fica sem comer. Só que aí amanhã ela acorda e não. Gente, queira ou não, cara, você não vai ter apetite por pãozinho integral e Arroz, ovo, feijão. você entendeu? Você imagina que a medicação ela te tira bastante a fome. Então, cara, você vai comer alguma coisa, você vai buscar uma coisa mais palatável. Então, às vezes, você tá comendo ovo e bacon no café da manhã. Sabe, tá comendo bacon, mussarela. Come pouco, mas ingere Exatamente, aí você muita caloria. joga caloria lá em cima, cara. E aí isso atrapalha o emagrecimento, porque você não consegue fazer todo o déficit que seria proposto pelo uso, né, que justificaria o uso da medicação. É justamente isso, eu consegui fazer um déficit tão grande e ter um controle alimentar tão grande para me conseguir gerar um déficit legal, para esse emagrecimento ele ser rápido, né? Porque você pega um paciente às vezes de 150 quilos, pô, esse cara tem 50 quilos para emagrecer, às isso vezes que tem eu tô falando. 70 quilos para emagrecer, entendeu? E se eu não emagreço nessa velocidade, esse cara muitas vezes ele não segura na dieta, você entendeu? Então não é todo mundo que segura. Então, é isso que eu ia te falar, até te interromper. Por exemplo, você falou que a pessoa quer emagrecer 5 quilos. Ela começa a usar um Monjaro ou usar o Ozempic. Só que ela não tem necessidade, porque se ela já está comendo pouco, geralmente essas pessoas já estão comendo pouco, que quer emagrecer, né? 3, 4, 5 quilos. E ela usa essa medicação. Ela vai suspender, né? Vai aumentar a saciedade dela. Ela vai deixar de comer. Só que ela é geralmente magra, não tem obesidade mórbida. Cara, E ela vai perder muita massa muscular, então. ó, vou ilustrar lindamente esse cenário para você. Você tem aquela menina falsa magra que não faz exercício com regularidade, vai na academia, faz um exercíciozinho ali levinho porque não gosta de pegar peso e faz 1 hora de cardio batendo papo com a amiga. Treina em 2. Aí ela tá 5 quilinhos assim, ó, porque ela costuma sair à noite, tomar uma, come bastante em restaurante, né? Come um lanchinho no final da balada. Aí sempre tem um rodizinho japonês na semana, tem um vinhozinho com a amiga na quinta, né? A dieta é uma merda, né? Mas ela quer tá 5 quilinhos acima, ela tem acesso à medicação. E agora, se o médico der a receita, porque agora não é só ir na farmácia, né? Agora precisa dar a receita. Se o médico der a receita para ela vai lá, compra e começa a usar. Cara, a alimentação dela já é um lixo. O treino é uma merda, né? A rotina dela é péssima. Ou seja, ela vai treinar, ela vai parar de treinar. Então, qualquer estímulo que ela tivesse mecânico para preservar a massa muscular, ele deixa de existir, porque às vezes ela já se alimentava mal. Alimentava uma refeição muito calórica à noite, quando chegava em casa e tal, né? Então ela vai comer menos ainda durante o dia. Aquilo que ela comia à noite, às vezes ela continua comendo aquele mesmo padrão ruim de comida, né? Sei lá, pedindo um lanche, pedindo alguma coisinha assim, porque mora sozinha, não cozinha e tal. Só que vai comer menos. Beleza, vai emagrecer os 5 quilos. Só que o que ela mudou aí nesse cenário? Nada. Piorou. Porque ela continua indo pra balada, ela continua tomando vinhozinho de quinta com queijo com as amigas, só que aí agora a confraria ela não come muito queijo e não toma tanto, né? Antes ela bebia meia garrafa de vinho, agora ela só toma uma tacinha. Beleza, continua o uso do álcool frequente, balada final de semana ela bebe, mas bebe menos por causa da questão de saciedade, mas ainda assim, na hora que sai ainda vai lá, come meio hot dog, agora ela não come inteiro, né? Então, continua o mesmo cenário, ela não melhorou o exercício, não melhorou a qualidade do exercício, não melhorou a performance, não melhorou a alimentação, só que aí ela está usando a medicação, por comer menos, ela emagreceu 5 quilos, depois aí de 2 meses, tá? Aí, cara, ela para de usar a medicação, aí volta a fome. Ela não treina, ela parou de treinar, né, que ela estava mais fraca. Agora dá uma preguiça voltar pra academia, né, cara? Então eu vou continuar só fazendo a caminhadinha aqui na represa com a amiga. Você entendeu? E volta a comer mais. E volta a comer mais. Aí guarda 8, entendeu? Pior, né? Cara, é o cenário que mais acontece isso aí. Você entendeu? De quem usa sem orientação. Não é porque, porra, o cara vai me orientar e eu não vou ter problema. Não, cara.
É porque você vai ter um resultado mais amplo e você vai ter um pós-uso mais consistente, com menos rebote. Você entendeu? Com uma possibilidade de menos rebote. Entendeu? Então é essa, e óbvio, numa avaliação prévia, você já descarta possíveis situações ou possíveis contraindicações absolutas, né? Então, no caso, por exemplo, do Monjaro, principal contraindicação absoluta é histórico de tumor de tireoide na família, né? Em parentes de primeiro grau, principalmente, ou até se você próprio já teve em algum momento algum tumor de tireoide. Pô, mas às vezes a pessoa não sabe disso. Fala para mim quem é que lê a bula do medicamento. Ninguém, a pessoa só quer tomar, entendeu? E aí você tem acesso à farmácia, você não sabe disso aí, cara, você vai lá, compra a medicação, manda bala, e aí corre o risco desse tumor, né, ter um reaparecimento aí. Bom, estamos chegando ao fim do primeiro episódio do Max Maromba Cash com o Dr. Vitor. Quero que agora vocês que estarão vendo, né, estão vendo o nosso podcast, deixa aqui no comentário, siga o canal, siga nós lá no Instagram e deixa o comentário o que você quer, qual é o assunto, qual que é o tema, qual que é a informação que você queira trazer para nós, para o Vitor, vir mais vezes aqui no nosso podcast, trazer mais informações como foi hoje. Então deixa aqui no comentário que a gente vai filtrar e com certeza ele vai voltar para responder vocês. Não, e até mesmo se você ficou com alguma dúvida também de algo que a gente conversou aqui, vou pedir aos meninos para quando tiver algum comentário que seja direcionado para mim dar um toque, eu entro lá entro no vídeo e vou tentar responder ali vocês também da forma que der. E se for um comentário, às vezes uma dúvida que ficou, que vale a pena a gente bater um papo novamente, sim, a gente organiza, né, os meninos aí organizam e a gente vem tentar esclarecer algum assunto com maior profundidade, de forma mais específica. Algumas pessoas podem falar o mesmo problema, relatar a mesma informação que queira, a gente faz um montante e faz um tema específico. Show de bola. Então é isso aí. Agradecer o Doni, agradecer o Vitor por disponibilizar esse tempo, agradecer aos nossos patrocinadores. E esse só foi o primeiro de muitos, né? E que tenha respaldo aí em relação às informações, conhecimento que a gente vai estar trazendo aí para o nosso podcast. Queria também agradecer vocês dois pelo convite e pela importância de ser o primeiro episódio desse novo formato, né? Agora com o Carlos apresentando, acaba tendo uma importância, né? Queira ou não, é o kickstart aí dessa nova fase. Então, obrigado mais uma vez aí pelo convite, foi um prazer conhecer o Doni, uma pessoa muito bacana, um cara de gente boa, e a gente se vê novamente aí, vamos ver, né, enche o saco deles aí para me chamar de novo, para bater esse papo, e próxima vez ver se vocês colocam meu telefone lá. É isso aí, a gente está encerrando, agradeço demais aqui a presença do Vitor, foi um bate-papo muito legal. O Carlos, uma honra estar recebendo ele aqui, está fazendo parte desse projeto aqui agora. Fiquem todos com Deus e até a próxima.